bem-vindos a mais um episódio. A gente está aqui gravando com o Henrique Pena, né, Alex? A gente falou de várias coisas, a gente aprendeu muitas coisas, mas eu acho que esse episódio vai ser o mais especial de todos, não que os outros não sejam, mas é que nesse episódio a gente vai falar, além, né, de tudo que ele colocou ali, onde coloca o stop, a gente vai falar um pouco sobre gestão de risco, gatilhos de fúria, né? A gente está vendo aí hoje um exemplo do mercado totalmente em tendência, e aí a gente fica querendo, não, ele vai voltar, que é um dos dias que mais gera um dia de fúria. E uma outra coisa interessante que o Peninha falou é, a gente tem que sobreviver, porque como que é a história do Golias mesmo, Peninha? Vem aqui explicar pra gente. O Davi derrotou o Golias porque ele estava na companhia de Deus, né? Mas normalmente o gigante vai amassar o pequenininho, né? Na maioria das vezes, tá, Ari? E o gigante, no caso, é o Exatamente. mercado, o pequenininho é a gente. Então, você desafiar a força do mercado no dia direcional, normalmente o mercado vai pegar e vai te esmagar, né? Então, não é nada saudável. E esse assunto eu adoro, tá, turma? A hora que vocês quiserem aí abordar gerenciamento de risco, quando estopar, eu estou pronto aqui, porque eu trabalho isso de maneira recorrente no dia a dia dos traders, tá, que me acompanham, educacionais. Eu acho que isso é fundamental, tá bom? E eu acho, Penny, que é um assunto, assim, muito legal, porque eu, pelo menos da minha parte aqui, acho que a Ari também, com os mentorados dela, né, você também, eu acho que é o grande calcanhar de Aquiles aqui, é o gerenciamento, né, é a gestão de risco. Então, traz pra gente por onde o trade começa. O trade que tá perdido, não sabe Vai. nada de gestão ainda, vai começar por onde, o que ele acaba olhando. Excelente. Nos episódios anteriores, eu até falei um pouco sobre isso, que quando eu vou fazer uma operação, pessoal, olha, o meu trade, ele tem uma boleta pronta. E na boleta, pessoal, na ordem oco, tá? Eu nunca entro em uma operação sem stop. Pessoal, a gente teve no dia 5 de dezembro, uma sexta-feira, onde o mercado acelerou 2.000 pontos em questão de minutos, tá? Onde o mercado caiu 1.000 pontos em questão de segundos. Então, se você coloca uma ordem de compra ou de venda, para depois colocar uma ordem de stop, para depois colocar uma ordem de gain, o que, que eu já faço? Eu tenho sempre, em todas as ordens que eu uso e coloco, o stop. A primeira coisa que eu olho quando eu vou operar é se o trade tem uma relação de risco-retorno favorável, se eu tenho um stop técnico agradável, né? Então, eu tenho sempre o quê? Um olhar muito carinhoso para a proteção do capital. Ô, gente, o seu capital é o bem mais precioso. Hoje todo mundo está preocupado com dinheiro, quer ganhar dinheiro, quer extrair do dinheiro, quer extrair dinheiro de alguma forma. E o mercado financeiro, pessoal, é uma ótima ferramenta para isso. Mas se você for descuidado, o que vai acontecer é o contrário. Se você começa a fazer trades para ter uma vida financeira melhor, para evoluir financeiramente, para viver prosperidade, e você não gerencia os riscos, pessoal, o dano ele é muito sério, é muito grave, né? E a gente está cansado de ouvir histórias, e são histórias reais, né? De pessoas que não souberam gerenciar o seu capital, que é, cara, é o bem mais precioso, né? Então, assim, vamos tirar aí família e saúde desse pacote, que a gente sabe que isso é básico, né, turma? Você olhar pela sua família, você olhar para a sua saúde, tirando isso, turma, o seu capital, sua reserva financeira, os seus bens, isso você guarda, né? E eu gosto muito de falar, Alex, que o trader às vezes está com R$ 1.000 de ganho no dia e ele vai para só mais uma operação, só mais um trade. Ô, gente, só mais um trade, né? É brincadeira. Quantas vezes você já viu o trader estar com R$ 1.000 de ganho, ele não para e fecha o dia com menos 3.000? Eu falo que ele não aceitou 1.000 de ganho e ele aceitou 3.000 de perda. Então, olha o drama que é a vida do trader que não Às vezes gerencia os riscos, que se expõe a riscos, né, Às vezes eu sem tentar arredondar, né, necessidade. Peninha? O tentar arredondar é muito complicado. Acho que todo mundo já fez Tentar isso, né? arredondar, Eu né? falei o Tá tentar com arredondar aqui, a R$ 970 de Ari já ganho, riu. né? Eu já contei uma história de um amigo meu em sala que a meta dele era fazer R$ 1.000 e ele chegou a fazer 990. E ele falou, não, só mais R$ 10. E esses R$ 10 viraram 1.500 negativo e ele só aceitava 500 no dia. Acho que todo mundo tem uma história parecida com essa assim, né, Peninha? O tentar arredondar é um perigo também, né? Exatamente, né? Como é dramático, né, turma? Como é complicada a vida do trader que não faz
ali o quê? Um gerenciamento de risco. E eu acho que isso é bem básico, né, turma? Eu acho que gerenciar risco ele é básico, tá? E aqui a gente tem uma frase de muito impacto que eu adorei, né? Que respeitar limite de perda é caráter operacional, né? Então, olha a força disso, você respeitar o limite de perda. Ninguém gosta de perder, pessoal. Eu sou um cara extremamente competitivo. Quando eu jogava bola, eu queria ganhar. Se eu jogar porrinha, eu quero ganhar. Né? Se eu entrar numa brincadeira de trades, eu, Ari e Alex, vão soltar nós três para fazer trade. Ô, gente, eu vou fazer o máximo que eu puder para ganhar, tá? Então, assim, ninguém gosta de perder. Pessoal, só que aceitar perder, né? A história do melhor perdedor vence é uma realidade muito dura do trader aprender, mas enquanto não aprende, pessoal, não sai, tá, pessoal, de um lugar ruim no mercado. O trader que quer prosperar, que quer ganhar dinheiro, ele tem que aprender a perder, tá? Então, é necessário, turma, né? É um assunto delicado, mas a gente tem que falar sempre sobre ele, tá? Eu não uso um limite mensal ou semanal de perda. Eu olho sempre o quê? Para o dia, tá? Eu estabeleço um limite de perda, tá, pessoal? Diário, sempre. E eu acho que esse salva vidas, né? Eu queria recomendar aqui, pessoal, o trader que opera pela XP, que não conhece o Copilot, eu queria recomendar fortemente que você desse uma olhada, estudasse um pouquinho sobre o Copilot da XP. Pessoal, o Copilot é como se fosse um airbag, onde você consegue habilitar limites de perda diário, por exemplo, né, quando você está fazendo trades, quando você está exposto ao risco, tá? Então, assim, situações que me ligam alerta aqui, ó, Ari, se eu tomo 2 stops seguidos no mesmo ativo, eu provavelmente vou segurar e vou respirar, e se eu tomar um terceiro stop, eu vou parar de operar. Esse é o meu limite, tá? E eu sei que se eu tomar 3 stops e tentar um resultado positivo ou anular perdas nesse dia, normalmente esse dia vai ficar pior ainda. É um dia que não vai parar de piorar. Porque se eu tomei 3 stops, gente, isso é um sinal de que o seu operacional normalmente não está funcionando. E como a gente está aqui dentro de um tema de tendência, como é que as pessoas tomam stop diário num dia de tendência? Normalmente elas estão buscando um trade contra a tendência, onde você tem, por exemplo, um mercado extremamente vendedor, e aí o trader vê uma coisa que saiu completamente dos padrões, e, por exemplo, um movimento de 1.700 pontos, 1.800 direcional. O trader fala assim, caramba, eu nunca vi na parte da tarde um movimento de 1.800 pontos direcional assim. Eu vou comprar. Ele compra, turma, vem um movimento direcional de mais 2.600 pontos. Ô, turma, no meio desse movimento aqui, tem trader que está comprando, o preço está caindo, ele está comprando mais, até que ele é zerado pela corretora, porque ele não gerenciou o seu capital. Pessoal, para você sobreviver ao mercado, você tem que estar vivo para um novo dia. Esse conceito é fundamental, né? Um dia de trades não te define como trader. Mas aquilo que você faz, turma, ao longo de semanas, meses e anos, te define. Então, se você teve um dia onde você escorregou no gerenciamento de risco, tudo bem. Agora, pessoal, se você abre mão de gerenciamento de risco, flexibiliza o gerenciamento de risco de maneira recorrente, acabou, né? Você não vai estar vivo para um novo dia. E esse, né, pessoal, é o plano tático que talvez seja mais difícil de se aplicar do que a própria análise de entrada, que foi tudo aquilo que a gente passou aqui anteriormente, né? Então é muito legal você aprender a olhar para tendência, topos mais baixos para buscar venda, pivô de baixa, que é motivo para vender. Isso tudo é uma delícia, né? Agora, pessoal, o plano tático para você se proteger, para você evitar gatilhos de fúria, são assuntos mais delicados, né? Então, pessoal, para mim é fundamental e é uma verdadeira virada no jogo, tá? E eu vi a vida de trader sendo transformado. Eu tenho um exemplo muito legal de um trader que apareceu no Arena Trader e eu citei ele como um cara que começou a fazer day trade e demorou 2 anos
para pagar sua primeira DARF. E a sala ficou em euforia com a história dele, porque foi um trader que tradava contra a tendência, ele aumentava a posição perdedora, em dias de queda ele queria comprar, ele teve sequência de dias de fúria e teve uma perda financeira muito significativa. O que ele perdeu, em poucos meses, ele demorou 2 anos. E não vou falar recuperar, porque não foi recuperar, ele demorou 2 anos para produzir. Mas ele mostrou que, evitando o dia de fúria, que aceitando o gerenciamento de risco, dá para fazer, né? Então, muito legal, tá, turma? Essa parte do plano tático, que é o quê? O gerenciamento de risco, tá? Uma parte legal, Peninha, quando a gente está falando de mercado financeiro, e que eu acho que a parte mais difícil também é essa parte de gestão, de fato, porque ele é muito pessoal, tem a ver com o seu comportamento ao longo das operações, tem a ver com o seu próprio patrimônio, né? Se você consegue fazer com mais contratos, com menos contrato, parcial, não parcial. Mas existe um ponto que é o seguinte, eu vejo muitos traders cometerem isso, inclusive, tá? Você comentou aí um pouco mais cedo sobre a ordem oco, colocar stop e tudo mais. Isso, obviamente, são coisas obrigatórias que a gente tem que ter, até porque o risco do mercado, ele existe. E não tem como a gente eliminar esse risco. O que a gente faz é mitigar o risco, que é trabalhar com a ordem oco e com esse gerenciamento. Mas o trade, ele fica atentado a fazer aquilo de novo, ou tentado, né, no caso, fazer de novo, que é, por exemplo, se ele ontem ele tirou o stop e o preço foi lá e não estopou, ele voltou na entrada, voltou e deu ganho, ele tende a repetir esse padrão. Mesmo que seja operando errado. Se ele ganhou dinheiro operando errado, ele tende a repetir esse padrão. Isso é um problema. Você consegue perceber isso também, Penny, nessa parte de gestão, essa ação dos trades? Sem dúvida nenhuma, né? Então, assim como o trader que fez preço médio contra a tendência e desviou de bala. Então, o trader fez preço médio contra a tendência, ele estava com uma perda super expressiva e o preço voltou e ele fechou o trade no 0 a 0 ou até mesmo com lucro, né? E aí esse trader passa a achar que ele tem superpoderes, que ele domina o mercado, que essa manobra vai funcionar sempre até o dia que não funciona, né? E o trader quebra em um pregão, né? Então, já estamos compartilhando a tela aí, produção? Sim. Inclusive, isso é bem bom. Mostrar... Tá? Dentro aqui da XP, a gente tem algumas estatísticas ali, que é o seguinte. A maioria, olha que curioso, Peninha, a maioria dos trades, mesmo iniciante, eles passam a maior parte do tempo ganhando dinheiro. A maioria dos trades passam a maior parte do tempo ganhando dinheiro. Isso é muito curioso, porque tem as estatísticas, as pesquisas aí que os trades perdem dinheiro, né? A maioria dos trades perdem dinheiro, mas a maioria dos trades, eles passam a maior parte do tempo ganhando. Só que é isso que você falou, Peninha. Quando dá errado, dá muito errado em um pregão somente. E esse um pregão acaba levando todo o lucro ali. Exatamente. E vem aí, a gente chama de o espiral da fúria, né? Onde o trader passa por uma sequência de stops, tá? Normalmente ele vai aumentando o tamanho da mão. Então o trader tem uma mão padrão aqui, um exemplo, né, de 5 mini contratos. E aí ele tomou um stop com 5 mini contratos. Na segunda operação, 5 mini contratos. Na terceira operação, ele não aceita que é um mercado, por exemplo, lateral e ele está tradando tendência. O preço está subindo e descendo, passando para cima e para baixo das médias, e ele está procurando um trade direcional. Aí ele comprou, o preço caiu, ele tomou um stop. Ele vendeu, o preço subiu, ele tomou outro stop. Aí na terceira operação ele fala assim, olha, eu comprei, o preço desceu. Eu vendi, o preço subiu. Está vindo para baixo? Ô, gente, agora é o lado certo. Não é possível que esse mercado, né, vai falhar de novo. Aí ele já usa o quê? 10 mini contratos, que ele fala, olha, eu tomei 2 stops com 5, essa mão eu vou com 10, porque eu vou me recuperar. Eu vou recuperar o meu dinheiro. E aí, o terceiro trade ele faz com 10, ele é estopado. No quarto trade, ele nem sabe o que ele está fazendo mais. E, de repente, ele está tradando com 40, com 50, até que consome todo o seu capital normalmente, né? É uma perda de controle, né? Um comportamento péssimo. Então, pessoal, para quem gosta de tendência, para quem é um trader que quer movimentos mais amplos, esse cenário de caixote, onde você tem uma resistência e um suporte e o preço navegando ali dentro,
É um cenário bem difícil e isso, às vezes, é gatilho de fúria, tá, turma? Para o trader que gosta de bons movimentos. Então, é muito importante o trader passar a identificar o quê? O que é gatilho de fúria? E olha que interessante, ontem eu dando uma aula no Arena, eu estava mostrando para os traders, né, que se você identifica um problema e consegue escrever claramente esse problema, você já tem parte da solução ali muito adiantada. Então, se o trader tiver o hábito de, por exemplo, no início do dia, ele escreve: se eu passar por uma congestão, eu vou aceitar o limite de perda e não vou aumentar a mão. Porque ele identificou qual que é o problema dele. Se eu passar por uma congestão, eu aumento a mão, normalmente eu transformo esse dia num dia de fúria, são os gatilhos de fúria, né? Então, pessoal, é muito importante você entender que se um cenário te traz dano, você vai esperar. Se o caixote é ruim para o seu operacional, turma, o caixote às vezes leva um tempo para você entender que é um caixote. Mas quanto mais cedo você perceber que é um caixote, turma, se proteja. Fecha o profit, vai para academia, vai treinar, gente, sabe? Você tem que ter um hobby, vai fazer um replay, né? Não fica preso, né, pessoal, esperando que o mercado te entregue alguma coisa, porque eventualmente, pessoal, a gente tem congestões que duram mais tempo do que você dá conta de ficar comprando e vendendo até acertar um alvo, tá? Peninha, como é que você faz, né? O que você indica, né, para o pessoal, você e o Alex aí que estão na sala? Como é que vocês fazem para falar para o pessoal adaptar, por exemplo, o tamanho da mão, né, que eles estão ali, para o capital que eles têm? Cada pessoa que está na sala tem um capital diferente. Como é que você trabalha um pouco isso, né? Você falou um pouco do emocional, se eu tomo 2 stops, eu dou uma respirada, tento o terceiro. Mas como é que você falou, pô, o cara ele dobra a mão. Como é que você indica, como é que você fala para o cara, né? Realmente, olha, você tem tanto de dinheiro, você pode entrar com tantos contratos, isso pode ser tantos stops. Como é que você coloca isso para o pessoal, Peninha? Essa pergunta é muito boa, tá, Ari? Primeiro, né, pessoal, não existe trader conservador fazendo day trade, né? Quando você vai preencher, né, o perfil de risco, pessoal, você só consegue fazer day trade se você for um trader de perfil agressivo, né? Então, falar que eu sou assim um cara conservador dentro do day trade não tá, né, não estaria correto, né? Então, mas eu gosto, tá, pessoal, sempre o quê? De um nível de alavancagem mais baixo. Acho que a vida do trader é mais longeva e mais saudável. O processo de construção, Ari, quando você usa menos alavancagem, de construção financeira, ele é um pouco mais lento, mas ele é mais saudável, né? Então, assim, eu gosto de indicar, por exemplo, eu, Peninha, né, que o trader tenha, porque hoje, gente, você pode tradar mini índice, mini dólar com R$ 150. Imagina, pessoal, você entrar num trade de mini dólar, você tem R$ 300 na conta, você entra com 2 mini contratos. É muito fácil você ser estopado consumindo todo o seu dinheiro. Então, não é porque você pode operar com R$ 100, com R$ 150, que você vai operar com esse valor. Acho que você tem que usar no mínimo aí 10, 15 vezes o valor de alavancagem permitido. Então, eu gosto de algo próximo de R$ 2.000 para cada mini contrato de índice. Por quê? Porque se o trader passar por um pregão de perdas, ele está vivo para uma nova oportunidade. Eu acho inaceitável, tá, Ari, um trader perder mais de 10% do seu capital em um único pregão. Porque se ele passar por perdas recorrentes, turma, ele vai para uma quebra muito rapidamente. Então, assim, turma, de maneira nenhuma você pode colocar em risco em um único pregão, né, 10% do seu capital. Pô, Penis, já é muito, sem dúvida nenhuma. Pessoal, estou falando que isso assim não é aceitável de maneira nenhuma. Eu acho que um stop diário aceitável seria, no máximo, algo próximo de 5%. Então, assim, o trader tem R$ 10.000 de capital na XP, uma perda de R$ 500, eu acho que ele já pode parar e respirar. E no pregão seguinte, ele vai abrir, ele vai ter lá um capital suficiente para quê? Para ele trabalhar 2, 3 pregões e se recuperar. E em 2, 3 pregões de ganho, ele vai olhar o financeiro dele e de novo vai estar acima dos 10 mil. O problema, Ari, é o trader usar um nível de alavancagem muito alto, em um único pregão, ele perdeu R$ 1.500. Aí ele olha a conta dele que tinha 10 mil, está com 8.500. Ele fala, meu Deus, eu perdi muita grana em relação ao capital que eu tinha.
E isso não dá, eu preciso desse dinheiro, é um dinheiro relevante para mim, para minha vida. E ele tenta recuperar com a mesma alavancagem que ele estava tradando, porque ele fala o seguinte: pô, se eu perdi com 30 mini contratos, eu vou ganhar com 30 mini contratos agora. E vai ser mais fácil ele passar por outra perda de R$ 1.500 do que ele construir R$ 1.500 em 3, 4 pregões com nível de alavancagem mais baixo. Então, Ari, eu não sei se vocês dois usam mais ou menos, né, uma estratégia parecida, né? A gente vai falar um pouco disso no próximo episódio, que é o plano tático como um todo, sobre esses níveis de alavancagem e uma construção um pouco mais saudável, tá? Boa, excelente. Eu também gosto muito dessa linha aí, tá, Penny? Eu também trago os R$2.000 pelo menos de margem, eu acho que é saudável. E eu uso aquela regra básica ali, que é os 2%, né, por stop, é muito conhecido ali. Então, para mim, se passar de 2% do seu patrimônio por stop, é uma alavancagem muito forte ali já, independentemente do ativo que você está operando, eu acho que já é bastante coisa. E isso a gente está falando, por exemplo, de um dia de perda, né? Imagina você ter uma semana ruim no mercado. Todo mundo está sujeito pode nisso, acontecer. Né? Pode acontecer. E vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Pode acontecer. Esse é o ponto. É isso. A gente falou bastante de gestão, assunto bom, mas como é que eu coloco toda essa gestão agora em um plano? É o que o Peninha vai contar pra gente. Vocês querem fazer no próximo episódio? O que você acha da gente fazer no próximo episódio, o episódio 5, o plano completo para a gente ter aí, né, a nossa tática montada? Vamos para o 5º episódio, então? É isso que eu quero. Já estou para anotar aqui já, Peninha. Bora para o 5º episódio, nos vemos lá. pessoal. Até já.